Socialismo. Socialismo é uma doutrina política e econômica que surgiu no final do século XVIII e se caracteriza pela ideia de transformação da sociedade através da limitação do direito da propriedade privada, do controle dos recursos econômicos pelas classes trabalhadoras e de uma gestão da coisa pública voltada à promoção da igualdade social. O socialismo surgiu durante a Revolução Industrial como um programa político das classes trabalhadoras. O socialismo surgiu durante a Revolução Industrial como um programa político das classes trabalhadoras. Ele nasce como uma reação às condições de vida dos operários nos grandes centros industriais da Europa, contrapondo-se ao liberalismo e ao individualismo e defendendo uma total reformulação da sociedade. A nova sociedade projetada pelos socialistas deveria ser erguida sobre as bases comunitárias. Enquanto doutrina econômica, o socialismo é o oposto do liberalismo, que se baseia na propriedade privada dos meios de produção e na economia de mercado. O termo também se refere às diferentes correntes de pensamentos que propuseram caminhos para se alcançar uma sociedade comunista. Aliás, é importante deixar bem claro desde já que o socialismo e o comunismo não são a mesma coisa. Enquanto sistema de organização política e econômica, o socialismo visa extinguir a desigualdade entre as classes, através de medidas como, por exemplo, a extinção da propriedade privada e das classes sociais, a distribuição igualitária da renda, a socialização dos meios de produção, a economia planificada, o fim da diferenciação entre trabalho intelectual e trabalho material, aí a tomada do poder por parte do proletariado, além de diversas outras medidas. Entretanto, cabe apontar que essas são características do socialismo científico. Há também uma versão que é considerada utópica. De modo geral, o socialismo propõe uma sociedade sem classes, na qual os bens e a propriedade de produção são de todos. Assim, a sociedade deixaria de ser dividida entre ricos e pobres, pois haveria uma eliminação da desigualdade social e econômica. O seu contexto de surgimento é a Revolução Industrial, entre o século XVIII e o século XIX. Seu conceito surgiu como uma reação ao sistema que era vigente naquele momento, ou seja, ao capitalismo, sendo uma nova forma de interpretar a realidade social e se opor ao efeito da industrialização e da propriedade privada. A Revolução Industrial transformou a economia dos países europeus e também causou grandes transformações sociais. A sociedade se encontrava dividida em burguesia, que era detentora dos meios de produção, e proletariado, que possuía apenas sua força de trabalho. Então, por conta disso, havia uma grande exploração, como, por exemplo, altas jornadas de trabalho, mal remunerações, trabalho excessivo e também torturas físicas e psicológicas. Foi nesse contexto caótico de desenvolvimento do capitalismo que alguns intelectuais começaram a pensar em medidas alternativas para melhorar o cenário social. Então assim surgiu a teoria socialista. Os primeiros autores da ideologia socialista faziam parte de uma corrente considerada utópica, que foi aquela que eu citei agora há pouco, que eles defendiam a mudança na consciência dos indivíduos da classe dominante. O socialismo é importante, pois o foco é humanitário. As pessoas não visam o lucro ao acúmulo de riqueza. As pessoas socialistas visam a produção daquilo que é necessário para satisfazer suas necessidades ou que tem demanda econômica. No socialismo, as pessoas não produzem em excesso como as pessoas capitalistas. Essas pessoas não trocam os bens por meras futilidades. E por causa dessas questões, o socialismo não tem competição de quem pode mais e quem tem mais lucro. E isso é muito importante, tanto para a nossa formação social como o todo. É ótimo para o meio ambiente, porque uma sociedade socialista não precisa produzir tanto como é produzido em uma sociedade capitalista. Só é produzido o que é necessário. Lara Costa. Meu nome é Kailane Almeida e vou falar sobre o objetivo do socialismo. O principal objetivo do socialismo é construir uma sociedade com igualdade, como, por exemplo, na questão do salário, independente da sua profissão, você ganha o mesmo salário que qualquer outro cidadão, transferindo o controle da indústria para o Estado. As principais características do socialismo são a igualdade de divisões de bens entre a sociedade, o poder centralizado no Estado, inclusive de controlar meios de produção, a ausência de competição e lucro, a ausência de divisões de classe. Em resumo, as características do socialismo mostram que o socialismo é contra o modo de produções privadas, a obtenção de lucro, as prioridades privadas e a competição de mercado. Vou explicar porque o socialismo não dá certo. Suponhamos que um trabalhador trabalhou durante anos e acabou juntando algum dinheiro.
Com esse dinheiro, bem, com esse dinheiro, ele pegou e comprou um lote. E nesse lote, ele criou uma fábrica. A sua fábrica obteve êxito. E com isso, ele resolveu expandir sua fábrica para outros lugares. Nessa fábrica agora, ele é o dono dessa fábrica e pessoas agora trabalham para ele. Segundo o socialismo, isso é uma injustiça, pois ele tem que dividir a sua fábrica para todos, dividi-la de formas igualitárias. Bom, o socialismo é a ideologia política que se desenvolve a partir do século XIX, em oposição ao capitalismo e ao liberalismo. Propõe a abolição da propriedade privada, da sociedade de classes e da chamada exploração do homem pelo homem. Defende a revolução proletária e a tomada do poder pelas classes trabalhadoras. Como tipos de socialismo, temos o socialismo utópico, que representa a primeira formulação do pensamento socialista. Temos também o socialismo científico, que, através da análise da realidade econômica e da evolução histórica do capitalismo, formulam princípios para o estabelecimento de uma sociedade sem classes e igualitária. E temos, por último, o socialismo cristão, que, também chamado de catolicismo social, surge em fins do século XIX em oposição às ideias socialistas e prega a aplicação dos ensinamentos cristãos para corrigir os males criados pela industrialização. Karl Marx e Friedrich Engels desenvolveram a teoria socialista, partindo da análise crítica e científica do próprio capitalismo. A distinção entre socialismo utópico e científico originou-se de Marx, que criticou as características utópicas do socialismo francês e da economia política inglesa escocesa. Engels, mais tarde, argumentou que os socialistas utópicos não conseguiriam reconhecer porque o socialismo surgiu no contexto histórico que ele criou, que surgiu como uma resposta às novas contradições sociais de um novo modo de produção. Ao contrário dos utópicos, Marx e Engels não se preocupam em pensar como seria uma sociedade ideal. Preocuparam-se, em primeiro lugar, em compreender a dinâmica do capitalismo e, para tal, estudarem a fundo suas origens, a acumulação prévia de capital, a consolidação da produção capitalista e, mais importante, suas contradições. Eles acreditavam que o capitalismo seria inevitavelmente superado e destruído.